Tudo Tudo bem? Tá bem? me vendo? Tudo bom? Tudo bom? Tá me vendo bem aí? Tô mexendo ou tô paralisado? Não, tá bem, tá bom. Eu tô contando aqui do nosso tema de hoje, que a gente vai Sim. falar de relacionamentos abusivos, não só do casal, né, parental, mas também da relação de pais e filhos. E quando eu te propus esse tema, nossa, eu achei muito interessante você querer abordar essa outra linha. Foi muito legal a sua ideia. Eu quero te agradecer, estava aqui te apresentando, falei que você é autor de 91 livros. Pois é. E quero te agradecer por você ter aceitado esse convite para falar um pouquinho aqui sobre esse tema, né? Que é tão recorrente, É correto. principalmente agora na época de pandemia, né? Sem Então, dúvida, Ana Paula. obrigada, viu? Olha, obrigado eu. É uma alegria estar aqui contigo. Eu estava fazendo uma vibração agora há pouco também pelo Instagram e estava convidando o pessoal para vir para cá. Porque a gente entende, e depois que a gente fechou esse nosso bate-papo, essa live, eu comecei a refletir e simplesmente me deparei com abuso nas relações, em todo tipo de relação, até mesmo nas relações religiosas. Daqueles Sim, religiosos que promovem o abuso, né, de quererem dominar a vida das pessoas, violentando o direito inalienável que elas têm de decidir sobre as próprias vidas. Então, aquele que supostamente seria um conselheiro passa a ser um abusador, né? exatamente. Eu estou escrevendo aqui para as pessoas o tema da live, Ok. que tem muita gente entrando. Só Sim, deixa eu fixar aqui um ok. minutinho. E assim, a gente fala muito, eu falei, né? As nossas relações, de uma maneira geral, agora na pandemia, né? Sim, Agora na pandemia, as nossas relações, de uma maneira geral, elas estão mudando muito, né? Eu refleti sim, sobre isso hoje num post. Assim, tanto as pessoas que estão casadas, elas estão tendo a oportunidade de se conhecerem novamente, porque elas sem viviam dúvida. muito anestesiadas, com as coisas da rotina, do dia a Sim, dia. E agora, com o isolamento social, elas estão tendo que estar no mesmo ambiente, enfrentar todas as questões mais íntimas daquela família, né? Que na família é onde a gente é a gente mesmo, sem máscara, sem nada. Assim como aquelas pessoas que estão solteiras também estão tendo que enfrentar uma outra coisa, que antes a gente estava na era do relacionamento líquido, né? Onde sim, tinha muita manipulação, então era o jogo de quem se importava menos, era tudo, tinha tudo um formulário, né? Ai, se ele não te ligou, você não liga, e se ele te sim, fez sim, isso, sim, você sim, faz aquilo. Então, assim, era tudo muito mecânico, né? E agora a gente está sim. tendo que repensar, né? Até essas É pessoas verdade, solteiras, né? é verdade. Como que vai ser? Quanto vale um beijo hoje? O Sim, beijo vale a pena você correr o risco de pegar o vírus? Eu estava refletindo justamente isso. E os pais também estão convivendo muito mais com os filhos e os filhos com os pais. Então, assim, são várias coisas que estão mudando nessa sim. pandemia. E agora você levantou mais uma, que é justamente a religião, né? Os líderes religiosos. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente diante de tantas mudanças que estão ocorrendo, que você acha que está sendo assim mais abusivo em todas essas relações? Bem, toda relação tem a tendência de que aquele que é mais forte emocionalmente, que ele tente sempre sobrepujar o outro. Aquele que tem mais estrutura psicológica, ele sempre tenta dominar. Isso na relação afetiva, homem e mulher, qualquer casal, sempre existe aquele que acaba entrando no processo de querer ser ali, equivocadamente, o cabeça do casal. Um casal que tem cabeça é um casal capenga. Porque um casal, para se dar bem, tem que ter duas cabeças, né? Os dois pensarem, os dois decidirem. Então, existe uma linha tênue entre o abuso, a anulação, que é permitir, né? Olha, eu amo, então eu aceito que ele faça isso. Eu amo, então eu permito que ele faça aquilo, que ela faça aquilo outro. A gente vai cedendo o terreno e vai perdendo a própria identidade. E você não vai se dando conta disso. E quando você vê, a relação já entrou num automatismo que você não tem direito a opinar sobre nada. Se você abre muito as portas, se você relega, por exemplo, o teu trabalho profissional, eu vou me dedicar à casa, porque essa foi uma era que felizmente está passando, né? Que muitas mulheres foram vítimas. Então, é muito assunto para pouca live, para pouco tempo. Mas, Sim. certamente
Em qualquer relação, onde existem relações humanas, existe sempre alguém que está querendo sobrepujar o outro, ou seja, exercer o domínio emocional na relação. Então, como é que eu percebo que eu estou sofrendo abuso? Acho que isso é muito importante a gente falar. Você começa Sim, a, so- você começa a sofrer o abuso, Ana, quando você começa a se autoanular. Quando você deixa que apenas a vontade do outro se estabeleça. Quando você não tem critério para observar, não, olha, eu gosto, ontem nós fizemos o que você gosta, hoje nós podemos fazer aquilo que eu gosto. Então a relação, ela vai nessa alternância entre as duas individualidades. Havendo respeito, existindo amor verdadeiramente, um vai querer alimentar o outro, vai participar, mesmo que eu não goste muito de ópera, hoje você quer ver ópera, amanhã eu quero assistir rock, mas a gente pode compor para a relação ser saudável. Agora, hoje tem rock, você vai comigo, amanhã tem ópera, você não vai porque eu não gosto, e você gosta, não é? Fica muito difícil. Isso se estende em qualquer relação. No caso dos pais, a coisa já é muito mais complicada, viu, Ana? É muito mais complicada porque os pais acreditam que eles tenham escritura lavrada em cartório de propriedade sobre os filhos. Então eles sabem tudo o que é bom, eles sabem onde está a felicidade, naquilo que os filhos devem se formar, e a relação ela é abusiva quando eu não respeito a individualidade do meu filho, do é aquelas educando. mães e pais narcisistas que Sim, dizem? sim, também, também. Também. Existe uma gama muito grande de comportamentos e de violência emocional que se pratica. E isso vem desde a infância. É preciso que a gente entre num novo tempo de entender que as relações saudáveis, mesmo eu sendo pai, ela deve ter um limite, o limite da individualidade para que o outro se mostre como ele é. E eu falo Sim. sempre, quando faço palestra nas escolas, assim, no próprio meio espírita, eu sempre digo, pergunto para as pessoas se os pais se os pais falam com os filhos ou se os pais conversam, porque a maioria só fala. Se você não conversa, você não sabe quem é o outro. Você tem que ouvir, né, Tem também. que ouvir. Aí o outro vai se mostrar. Isso no relacionamento de casal também. Se a Sim. esposa não se mostra como ela é, com as vontades, com os desejos, com os sonhos, ela não coloca a personalidade dela também ali ao lado do companheiro ou da companheira, não importa a configuração do casal. O abuso tende a acontecer com uma naturalidade que depois, lá na frente, vai passar 1 ano, 2 anos, às vezes a pessoa fica casada 15, 20, 30 anos, e ela não se deparou e não se apercebeu que se anulou e que passou por um processo constante de abuso emocional. E aí, quando ela quer exigir um reconhecimento, nossa, eu estou aqui, cuidei de todos, às vezes ela pode experimentar a solidão, porque ninguém vai valorizar. Então, as relações, ao mesmo tempo que devem refletir amor, elas refletem muito egoísmo. Então, é preciso, Ana, que as pessoas se posicionem na relação, né? É, Amadureçam a relação assim. isso daí me fez até lembrar quando Bert Hellinger, que foi a pessoa que criou as constelações familiares, ele fala muito que para as coisas darem certo, para as relações, tanto da família como no trabalho, a gente tem que ter Sim, o equilíbrio de troca, o equilíbrio de dar e receber. Então, assim, perfeitamente. aquele que você dá, aí o outro recebe, vai lá e te retribui com um pouquinho a mais. Isso daí faz a relação crescer. E aquele que dá muito, que é justamente o que você falou, aquele que dá muito, ele sempre vai ser o cobrador e ele nunca vai ser reconhecido. Porque o Sem outro dúvida. nem tem como retribuir, também ele vai Não tem. ser sempre o chato, o sozinho, né? Então é muito importante a gente ter equilíbrio nessa relação e a gente perceber. Eu acho que o abuso num relacionamento de casal, numa relação, ele começa muito de leve, né? Não sei se você concorda comigo. Ele começa Sutilmente. assim, geralmente, né, o abusador, ele começa assim te agradando muito, falando tudo o que você quer ouvir, e depois ele É, vai te minando das relações que você tem, das relações de amigos, das relações perfeitamente. de trabalho. E Isso. você vai ficando só com ele, né? E nisso ele consegue o seu controle. Você também vê dessa maneira? Eu vejo claramente, Ana. Primeiro, eu te elogio bastante. Depois eu digo assim, olha, esse vestido está tão lindo em você, mas eu não gostaria que você saísse com ele. Eu não quero que os outros fiquem olhando para você como eu olho. Então isso é uma cantada, ou eu dou uma massageada no ego dela, ao mesmo tempo em que eu vou exercer o domínio, e eu começo, Sim. desde a roupa, a moldar o comportamento dela, que deve atender às minhas exigências. E depois que ela está subjugada,
Aí eu olho para a perna das mulheres dos outros, e a minha, evidentemente, na minha cabeça machista, misógina, está aí atendendo a tudo aquilo que eu exijo. Isso é muito, muito próprio, acontece muito isso, né? Nossa, e é muito comum, né, isso, se a gente for ver, as pessoas se deixando levar por esse tipo. Nós mulheres, a gente é muito assim, eu não sei, a gente se apaixona muito pelas coisas que a gente ouve. O homem, ele é Sim, mais sim, visual. A mulher, eu sim. acho que ela é muito assim, pelo jeito como ela é tratada. Mais sensível mesmo, né? Mais E sensível. geralmente eu sinto que o abusador, ele começa a fazer tudo no começo, assim, ele começa a fazer tudo que você quer, ele começa a falar tudo que você precisa ouvir, até sentir que ele conquistou. Depois disso, você já tá com seus relacionamentos minados, porque ele te afastou daquela amiga que ele critica, ou daquele parente que ele critica, ele te afastou de um trabalho que você falou é perfeito. Tem homens que, ai, não precisa trabalhar, deixa que eu te pago. E num primeiro momento, a mulher vai falar, nossa, um ato de amor, né? É Só verdade, que é verdade. depois isso vira uma relação abusiva, né? E É, eu acho que, assim, então, a gente, as mulheres, a gente tem que estar mais atenta a esse tipo de comportamento. Então, tudo que começa muito intenso, geralmente é o que mais decepciona a gente. Quando começa mais intenso e, de repente, perfeito. da mesma maneira que começou, acaba. Então, aquela pessoa que um dia nunca ia te deixar, de repente te deixou do nada e já tá com outra. Eu não sei se É você verdade. consegue enxergar isso. O que que você. Não. Você acha que tem também abuso da mulher para o homem? Ah, claro que tem. Mas Claro, como é tem, que é? tem. Não consigo. Existem as relações abusivas em que, porque existem pessoas que são muito habilidosas emocionalmente, muito habilidosas. E elas conseguem mapear com muita inteligência tudo aquilo que você faz e as portas que você deixa abertas no teu campo emocional para elas te manipularem. Então, existem mulheres que manipulam homens. Isso muito claramente. Isso é um abuso. Por exemplo, o homem se equivocou, errou. Então a mulher propõe o perdão e que ele volte, que a relação seja reiniciada para que se comece um novo tempo. E aí ela Mas, tortura. não, aí ela vai na ferida. Olha, eu te pedi para você mudar, você mudou, nossa, você está um encanto agora. Mas não esqueça, viu, você já fez isso, 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 isso. Então, a culpa, isso é assim muito importante, sabe, Ana? A culpa é um poderoso instrumento de manipulação. Haja visto que esse é o instrumento É, das religiões. As religiões usam isso. Então, por exemplo, existe um lado, uma vertente do cristianismo em que você já nasce pecador, você sim. já nasceu culpado. E aí, para trabalhar a culpa, para quem está fragilizado, principalmente se você errou, a pessoa, se ela for habilidosa, ela vai te manter sob o jugo dela e você vai ficar ali acuado. Então, é um tipo de abuso. A manipulação Sim. emocional é um abuso. Existe a manipulação emocional de filhos para pais. Os pais Sim, e muito eu digo, frágeis. principalmente dos pais separados, porque aí os pais, tem muitos pais que não se conversam e eles conseguem manipular os dois lados. Sim. Eu queria uma frase que eu ia te dizer, enquanto você falava e pensava nela. Existe uma frase que eu sempre digo, Ana, para as pessoas que me procuram. Muitas mulheres me procuram para conversar particularmente, por WhatsApp, pedindo orientação por causa do casamento. A pergunta que eu sempre faço é se ela ama o marido. Você ama? Se você ama, né, e acha que vale a pena tentar, tente. Eu não sou daqueles que digo para as pessoas, não, você tem que ficar casada, mesmo sem amor, porque por causa disso, por causa daquilo, a gente percebe que a pessoa é infeliz. Então eu sempre Sim, digo a seguinte frase: isso serve para homens e serve para mulheres. Nenhum relacionamento é maior do que a sua vida. Nenhum. exatamente. Nenhum. Você não pode perder a tua independência como ser humano. Eu não estou dizendo que você deva ter uma relação e deva viver uma vida paralela fora da relação. Eu quero dizer que, em se entregando ao casamento, você não pode perder a sua individualidade profissional, você não pode abandonar seus sonhos, os seus objetivos. Eu quero fazer tal curso, mas eu vou me casar, eu não vou fazer. Nada disso. Tudo isso tem que ir para compor a vida a dois, porque os dois precisam andar em paralelo na busca da felicidade particular a ser dividida pelos dois. Sim. Não existe as metades da laranja, né? São Não, laranjas completas que se sim, encontram e perfeito, vivem Ana. uma vida
boa dali para frente, né? Cada um com as suas particularidades, com os seus sonhos. O que você falou é muito importante. Eu vejo assim, muitas pessoas desistem do sonho, muitas mulheres desistem do emprego, de uma coisa legal, e depois assim fica um peso muito grande para o marido, porque aí ele não consegue também fazer com que aquelas mulheres tenham suas expectativas, né, preenchidas e viram um inferno de relacionamento. Por isso que o que você falou é super importante. As pessoas terem os objetivos individuais, caminharem paralelamente para que tenham um relacionamento saudável, né? Eu ia te falar, esse negócio de manipulação tem um nome na psicologia que chama gaslighting. Você já ouviu falar? Não, com esse nome não. Pode ser que eu conheça a prática. Exatamente essa situação que você falou. Sim. Gaslighting é você manipular a pessoa e manipular situações para fazer com que aquela pessoa pareça louca e duvidar da sua própria sanidade, né? Então verdade, assim. Então a pessoa faz o quê? Ela vai lá, aí vai o cara. Ai, minha ex é louca. Aí você vai olhar, ele falava com várias mulheres, convidava várias mulheres para sair, não sei o quê, era machista, podou a vida da ex. E aí depois, quando a mulher surtava vendo aquelas mensagens, por exemplo, isso daí é um caso hipotético, ele falava assim, tá vendo? Ela é louca, entendeu? Ou senão ele falava coisas e depois retirava o que ele disse, e aí ele falava, ela é louca. Então é a manipulação psicológica para a pessoa se sentir culpada, para a pessoa se sentir doida. É tudo isso, entendeu? Você vai criando situações em que a pessoa acaba se tornando sua refém. Sim. E tem muita gente habilidosa para fazer isso. Tem muita gente habilidosa para fazer isso. Você não se dá conta e a pessoa está incutindo em você cada vez mais culpa. E você, mas você até se confunde, será que eu fiz isso mesmo? Porque você perde até a noção de muita coisa, porque é muito bombardeio. Eu costumo dizer, eu não quis usar esse termo para não ser muito violento, mas existem os terroristas emocionais. Sim. São pessoas que botam o terror na tua vida e que você não se dá conta. Então a pessoa vai criando situações, vai te conduzindo. Exatamente. Né? E você não se apercebe. As pessoas chegam a simular até perfis em redes sociais, não é? De maneira a te induzir a uma crença de algo que foi elaborado habilmente para te manter subjugado ali àquela relação doentia. E isso é muito perigoso. Então, são questões, o abuso, ele é muito delicado, porque ele pode levar à depressão, processos depressivos, a síndromes de pânico. Então, sim, porque a pessoa é maravilhosa e de repente ela vira uma chave e aí você se apaixonou por uma pessoa que nem existe, né? Que nem existe. Na minha relação com os adolescentes, eu teria muitos casos para contar, como eu te disse, é muito assunto para pouca live. Mas uma história muito marcante foi de um lugar que eu fiz uma palestra, tinha umas 500 pessoas, sobre suicídio. E eu falei durante 1 hora, depois meia hora respondendo perguntas, e a última pergunta a ser respondida, ela dizia assim, eu sou a pior pessoa da minha casa, eu tenho certeza que se eu não existisse, a minha família seria mais feliz. Eu tentei, foi traumatizante, né? Na verdade, não era uma pergunta, era um pedido de socorro, né, Ana? Sim. Então, na minha resposta, eu tentei desconstruir essa ideia que ela tinha sobre si mesma, dizendo para ela, você deve ser a melhor pessoa da sua casa e tal, tal, tal. Bom, resultado, terminei a palestra, fui autografar, veio uma família autografar comigo, um homem, uma mulher, 2 crianças, um garoto de 12, outro de aproximadamente 9 anos. Autografei um livro de adolescente para um menino de 12, nós nos abraçamos, depois eu perguntei para ele, posso abraçar seu pai? Eu estava sentado autografando, o pai se abaixou e me abraçou. Quando ele foi soltando o abraço, ele já começou a chorar convulsivamente. Eu não podia dar atenção porque tinha que atender a fila. E segui. No final eu soube que quem tinha feito aquela pergunta e dito que era a pior pessoa da casa tinha sido aquele garoto. Nossa. Ele disse aquilo por quê? Porque ele ouviu. Sim. Então, as frases que a gente fala, né, que a gente fala, que você adjetiva a sua filha, por exemplo,
é um abuso emocional. Porque tem um peso na estrutura que ela ainda está se formando. A estrutura psicológica da tua menina ainda está se desenvolvendo. Ela não sabe lidar com agressões emocionais. E aí, aquilo vem, bate, e acaba criando uma lesão emocional nela, um trauma. E era o que ocorria com esse menino. Sim. É igual a gente exige muito perfeccionismo, né? Sim. Depois a pessoa cresce e nunca nada tá bom para ela, porque ela nunca ouviu um elogio, né? Eu acho também uma outra coisa super importante, né, pra gente falar. Nós temos a necessidade, em todos os setores do relacionamento humano, nós precisamos humanizar as nossas relações. Então, Urgente. urgente. Então, quando você olhar para sua filha, você tem que olhar para ela entendendo que a sua filha tem limite. Ela não é uma massinha de modelar que você vai fazer, manipular do jeito que você queira, imprimindo nela até mesmo o teu psiquismo e a tua maneira de pensar. Você está cometendo um abuso. Por isso que eu disse no começo que não basta falar com o filho, ou com o marido, ou com a esposa, ou com o companheiro, ou com a companheira. A gente precisa conversar, deixar que o outro apareça na relação, né? Eu vou agora levar essa frase para sempre. Não basta falar, a gente precisa conversar e é para tudo. E por isso que eu até abri essa sequência de lives aqui no meu Instagram, que chama o Family Flix, justamente para conversar com pessoas que não são advogados e que eu vejo famílias no meu trabalho sendo destruídas, relacionamentos destruídos que poderiam ter alguma salvação, ou se não, as pessoas perceberem que essas relações vão continuar daqui para frente, mesmo que de outro formato, né? Eu falo que o divórcio, ele não acaba com a família, ele acaba com o casamento. A família vai continuar, só que num novo formato. Então, assim, a gente tem que ter um relacionamento saudável também depois que a gente se divorcia, né? Com o ex, com a ex, né? Então, eu acho importante, né? A gente falar disso, conversar com as pessoas, a gente entender, a gente se conhecer. Eu acho que uma das coisas principais é a gente se analisar, né? Para ver o que a gente está fazendo. Esse negócio das pessoas do perfil fake, ó, já deixa eu avisar todo mundo aqui que essa semana fizeram um Instagram, não. WhatsApp fake, não é meu número, mandando mensagem para todo mundo. Então, aproveitar que eu tô numa live, né, e vai ficar salva, para já avisar que não sou eu, tá? Mas o que eu vejo assim, com a era digital, eu não sei se você concorda comigo, mas fica à vontade para você falar o que você pensa. Eu acho que com a era digital, as pessoas passaram a projetar muito uma perfeição. Então, assim, as pessoas se conhecem na rede social ou num aplicativo e elas acham que aquela relação vai ser perfeita. E a primeira coisa que dá errado, o primeiro item lá, o primeiro problema que a pessoa tem, ela sai fora e vai procurar outro que ela acha que também vai ser perfeito. E assim a gente estava indo antes da pandemia na busca incessante pelo relacionamento perfeito. O que você pensa sobre isso? Agora eu acho que vão mudar as coisas, né? Bom, com esse momento em que a gente está ficando em casa, primeiro que muitos pais estão descobrindo que o problema dos filhos não era a escola, né? Era os próprios filhos ou a falta de educação que eles não estão dando. Sim. Então a gente está se deparando aí com a realidade. Em se tratando de relacionamentos, nós ainda guardamos a ilusão de que encontraremos alguém para nos dar felicidade. E quando a gente quando a gente derrubar esse mito de que é o outro que vai me fazer feliz, mas na relação com o outro eu vou encontrar dificuldades, porque faz parte, né, dos relacionamentos humanos, as limitações que cada um apresenta, é fundamental que eu tenha a crença de que eu tenho que entrar na relação disposto a amar e não disposto a cobrar. Você já viu, as expectativas elas são igual paçoca, né? Você pega a paçoca na mão, aí você tem vontade de comer aquela paçoca e quando você vai levar, ela esfarela. As expectativas são assim, você alimenta e depois a verdade te visita e você não sabe muito bem o que fazer. Então, como você não consegue lidar com aquele quadro em que se evidencia uma diferença comportamental que até então você não via, porque no momento do flerte, eu represento um personagem para te agradar.
A gente usa máscaras, né? E se você não É, usa, você é tido como louco. você é tido como louco. Então, é importante saber que atrás daquele momento inicial de encantamento, às vezes permeado pela paixão, pelo desejo, existe um ser humano, que depois você vai, na dinâmica da rotina, cada qual vai tirar a sua máscara e vai se revelar. Sim, Mas, seja qual for a relação, como dizia Rubem Alves, quando você elege alguém para dividir a tua vida, é importante você se perguntar se você vai ter prazer em conversar com aquela pessoa o resto da vida. Porque a sua vida vai chegar um momento que vai ser só de conversa. sim. É a conexão mental, né? Emocional, né? Por isso que às vezes me perguntam: eu vi meu marido trocando mensagem, eu vi minha mulher trocando mensagem. É traição? A traição virtual, eu falo o quê? Teve alguma conexão emocional? Porque às vezes a conexão emocional ela é muito maior do que uma conexão física, né? Sem dúvida, sem dúvida. E isso é Então, que assim, acaba atraindo as pessoas, né? Embora elas se busquem para o prazer, o que é sim, natural, porque o sexo também está muito banalizado, né, Ana? A sim, vida a demais. vida a vida está muito erotizada, mas o que Sim. vale mesmo é o tempo que você vai dedicar a conversar, a desfrutar de outros prazeres que não apenas o orgasmo físico, porque existem orgasmos na alma e esses vêm de relações saudáveis, de você saber que você vai se relacionar com alguém que é diferente e que vai ter que lidar ali e se adaptar nessa diferença do relacionamento, né? É o que eu falei, né? Antes a gente estava nessa. Antes da pandemia, a gente estava nessa era que era tudo líquido, então as pessoas faziam sexo por sexo, cada um, tipo assim, Sim, faz o que quer, não tô julgando ninguém, quem quer fazer, quem quer ter prazer, quem sou eu, né, para falar. sim, Mas assim, eu sentia que as coisas estavam muito, nossa, e até assim, sabe assim, as pessoas não se esforçavam mais para estar sim, com o sim, sim, outro, para sim, conhecer sim, o sim, outro, as pessoas não queriam sim, mais conhecer, sim. queriam uma casca, entendeu? Para É chamar verdade, de sua por uma noite, é entende? verdade, é E verdade, agora é as verdade. pessoas estão tendo que se conhecer. Por quê? É, Porque estão no isolamento social, tem que se conhecer, tem que tem que conversar. Então, conversar. eu acho que vai mudar isso, né, também. Ana, as pessoas estão desacostumadas a se relacionarem com seres humanos, com a essência. Sim, Então eu faço uma projeção para a pessoa com a qual pretendo me relacionar, crio as minhas expectativas, mapeei se é interessante aquele visual para o meu encantamento, para desfrutar, porque primeiro se desfruta através do olhar, né? sim, Depois vem as outras fases, mas é evidente que nesse momento também existem, não são todas as pessoas que se entregam apenas à casca, né? sim, E é preciso se valorizar, é preciso sim, ter consciência a esse respeito, é sim, porque eu sempre digo que o mundo vai te tratar como você se trata, né? sim. Então você precisa se tratar bem, se amar, mas é importante que nos relacionamentos a gente tenha um viés do humano para depois a gente buscar os outros vieses importantes também que compõem o relacionamento. O prazer é um deles, mas não é o relacionamento. O sexo não é o relacionamento. Porque as pessoas que se reúnem só para fazer sexo, elas depois vão descobrir que aquela personagem com a qual elas trocam apenas a ilusão momentânea do prazer são muito diferentes do que elas imaginavam. Via de regra, é Não, isso que acontece. eu falo, gente, eu vou falar assim, eu vou falar, posso falar por mim, assim? Claro, Vocês olham, por exemplo, uma Ana aqui, olha, aparência física, mas, gente, eu tenho um monte de defeito, um monte de qualidade. A gente é muito mais do que a nossa aparência. A gente tem sim, muito mais coisas dentro da gente, coisas que a gente já passou, experiências, vontades, que não são só a aparência, a casca, o prazer. É importante. O Bert Hellinger até fala quando a gente estuda as constelações familiares que nos relacionamentos é muito importante essa parte sexual, mas você tem que sim. ter outro vínculo, né? Um Outro vínculo vez. mais profundo. É isso que você falou mesmo, de alma, né? Que tava Sim, faltando. E eu acho que, apesar da violência doméstica ter aumentado, da gente estar vivendo isso, esse medo do vírus, assim, tudo que está acontecendo, eu acho que está sendo uma grande transformação
pra gente, pra família, para os relacionamentos, pra gente se conhecer, entendeu? Pra gente colocar, eu me sinto colocando a minha vida no lugar. Eu não sei Sim, eu te se a entendo. maioria das pessoas estão assim. O que você acha que vai mais mudar numa família, por exemplo? Ana, eu vejo que existem pessoas que estavam em estado letárgico com relação à vida e irão despertar. Outros vão continuar em estágio letárgico. Então, pela minha ótica, e essa é uma ótica particular, eu vejo que mais do que nunca, aqueles relacionamentos que acabaram ficando para trás pelo caminho, até mesmo no automatismo da vida, em que você saía de manhã para trabalhar, o seu filho saía para cumprir os compromissos inerentes à vida dele, e no final do dia eu chegava e tinha que cobrar do meu filho se ele se desempenhou bem o seu papel e se os investimentos que eu estou fazendo nele estão valendo a pena. Então a gente fixou muito o nosso olhar em personagens. Nós não olhamos para o humano. Então, quando eu falo de humanizar o olhar, é preciso olhar para o filho além daquele papel de quem tem que corresponder aos investimentos que eu faço. Então eu preciso conversar, batendo nessa tecla novamente. Senão eu não conheço, eu não sei quem ele é. Caso contrário, ocorre o que nesse automatismo que vinha se processando antes, a Terra estava girando no movimento de translação, alimentada pelo combustível da ansiedade. De repente alguém puxou o freio de mão, o planeta levou um solavanco. Aí a gente caiu todo mundo no chão. Então nós nos levantamos e estamos buscando onde sentar. E o lugar que a gente tem que sentar é em casa, dentro de casa. Com essas pessoas que nós tínhamos, às vezes, durante a semana, um contato muito fugaz. E isso faz falta. Relacionar-se com seres humanos faz falta. Então eu entendo, pela minha ótica, que haverá uma valorização. E queria passar a bola para você também. No viés do abuso, existem os abusos que nós cometemos com os nossos idosos. Seria importante que a gente tecesse alguns comentários sobre isso, você não acha? Eu acho. Só voltando uma coisa desse Sim. negócio da gente se relacionar, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu era uma pessoa que eu tava sempre correndo, não sei o quê. Aí a semana passada eu fui no mercado, encontrei uma amiga minha, as duas de máscara, a gente parou para conversar 20 minutos. Quando eu faria isso? E hoje eu estava conversando com outra amiga, eu falei assim, olha, a hora que acabar esse isolamento social, eu não quero olhar mais pro meu celular. De tanta falta que eu tô sentindo de estar com as pessoas, de conversar com as pessoas. E quanto aos idosos, a gente vê que eles estavam assim, muito com cuidadores, né? Eles estavam muito deixados para lá. E agora a gente está principalmente tendo que preservar a saúde deles, que eles são o grupo de risco, né? Meu pai pegou o coronavírus, 79 anos, graças a Deus está recuperado, cardíaco, diabético, não sentiu nada, só foi uma gripezinha, mas a gente estava com... Para ele só foi uma gripe. Meu irmão passou super mal, é um vírus que não dá para entender. Então, assim, sim, é hora da gente... A gente foi obrigado a parar e falar, bom, os idosos são os grupos de risco. O que a gente vai fazer por eles? O que a gente vai fazer para proteger eles? Qual que é a sua visão sobre isso? Veja, eu acho que existia um vírus antes, que era o vírus da indiferença. Sim. Com relação ao idoso. Então, sim, nós praticamos abuso com o nosso idoso quando nós não damos o direito a ele de fazer as pequenas coisas que eles ainda são capazes de fazer. Isso é uma violência emocional. Você acaba, de certa forma, engessando, matando o idoso em vida. Sim. E isso é um desrespeito. Então, dentro do universo do idoso, se um dia você teve que cuidar da criança que engatinhava, colocar protetor na tomada para ela não enfiar o dedinho, cuidar das quinas dos móveis para que a criança não se machucasse, é importante fazer isso agora pelo idoso. Ele não precisa que você coloque tampe a tomada, mas ele precisa que você cuide do tapete, que você cuide da quina dos móveis para ele não se machucar, mas principalmente que você cuide dele na saúde emocional. Isso é fundamental. Ele precisa se sentir vivo dentro daquilo que ele possa fazer. Eles são teimosos? São teimosos. Mas as crianças de berço pequenas também eram teimosas. E a vida nos oportuniza nos dois extremos. A gente exercitar o amor, a tolerância, porque quando nós não temos paciência de repetir aquilo que eles não ouvem, quando nós não damos valor a uma conversa que eles querem ter conosco, porque nós já ouvimos aquela mesma história 10 vezes, e não nos sensibilizamos para acolher amorosamente o idoso,
nós estamos praticando abuso emocional. Muito importante você ter falado isso, porque eu nunca parei para pensar nessa sua visão, assim, e é uma visão real, né? Sim. Muito real. Porque, assim, parece assim, quando eu vejo, assim, processos de inventário, por exemplo, num planejamento sucessório, dá a impressão que as pessoas querem que o outro morra logo para planejar, Sim. entendeu? Sim. E não é, né, gente? A gente tem que fazer as coisas, cuidar da mesma maneira que a gente foi cuidado, né? Se os nossos Perfeitamente. pais, a gente que é pai, a gente sabe quantas noites a gente ficou sem dormir por causa dos nossos filhos, quantas coisas a gente deixou de fazer na nossa vida. Às vezes você deixou um Sim. sonho para trás para cuidar de um filho. É diferente de cuidar de um marido, tá? Deixar um sonho por causa de um filho, o sonho pode ser adiado, tá? É É verdade. uma relação diferente. E depois, nada mais justo do que quando você fica mais velho, idoso, você receber isso de volta dos seus filhos. Porque quem vai É cuidar de verdade. você, né? É Eu falo, eu sou verdade. uma pessoa que eu nunca quis ter filho. E acabei tendo 2 filhas. E hoje em dia eu vejo que é a melhor coisa que tem. Porque, assim, são minhas companheiras. Eu sei que um dia posso precisar delas, elas vão estar do meu lado. Então, assim, é uma questão bem para a gente refletir bastante mesmo, né? Tem alguma pergunta, algum comentário aí, Ana, para a gente? Olha, pergunta, eu acho que não. A convivência com a família estava no automático. Sim, a gente estava vivendo uma vida automática, né, Adeilson? Sem dúvida. Muito automática. Sem dúvida. Cada um cumpriu o seu papel, poucos se encontravam, pouco trocavam emoções e impressões, não é? Para se conhecerem. Então, o pai no papel de pai e de provedor, o filho no papel de quem tem que cumprir os investimentos do pai, por outro lado, cobrando o pai daquilo que ele acha que o pai deve dar. E a gente Você falou precisa uma olhar coisa para. perfeita. Filhos que cobram os pais. Tem um Sim. livro que chama, não sei se você já leu, Onde Estão as Moedas, que é de um espanhol. É um livro Não, bem não li. curtinho, é muito legal. Ó, gente, Sim. só para quem não conhece o Adeilson, ele é um escritor e ele é um palestrante que ele fala muito para adolescentes, para as pessoas mais novas, para pais. Então ele tem um trabalho maravilhoso, né, Adeilson, o seu trabalho. E assim, nesse livro ele fala que as pessoas não conseguem caminhar para frente na vida quando elas ficam só cobrando os pais, quando elas não agradecem, que às vezes as pessoas dão pra gente o que elas podem dar, às vezes elas não conseguem dar mais e a gente fica cobrando, né? Isso daí acho que é em relação também, você tem que ver o que o outro pode te dar. A grande questão é que a gente não tem um olhar humanizado. Os nossos pais têm uma herança educativa. Qual foi a educação que eles receberam? Nós Sim. não sabemos. Então, eles trazem na prática educativa deles muito do que eles receberam. E desenvolvendo também os próprios traumas, já que cada adulto tem dentro de si uma criança ferida, os nossos pais têm dentro de si uma criança ferida, que nasceu da educação também equivocada que eles receberam. Porque nenhum processo educativo é perfeito. Nenhum. Sim. Então, a gente precisa olhar para os nossos pais também com um pouco de compaixão. Ele não é afetivo, ele é turrão. O que será que ele experimentou na história dele para ter esse perfil psicológico? A gente precisa ter clareza, não é? E entender que nós também estamos construindo o nosso perfil enquanto filhos e que no momento em que nos tornarmos os educadores, nós também poderemos incorrer em equívocos semelhantes. É aquela música do Belchior, gravada pela Elis Regina, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. A gente precisa É tomar cuidado. verdade. É verdade. Não existe perfeição, né? Não existe. A gente De forma tenta alguma. acertar o máximo possível, mas a gente erra. Eu me vejo errando, entendeu? Mesmo tentando acertar, mesmo estudando muito. Claro que a gente vai ter os deslizes, né? Não tem como. A gente está aqui para Sim, aprender, né? E por isso sim. que estamos todos nessa tempestade, cada um no seu barquinho, mas nessa tempestade. Ó, estão falando aqui, ó, da ansiedade, né? Que o pessoal tá com muita ansiedade para sair do isolamento. Sim, Então, sim. não querem mais ficar com a família, querem sair do isolamento. O que você diz sobre isso? É claro que eu também estou com vontade de sair do isolamento, mas eu não posso ainda, né? Todo mundo quer sair do isolamento. Então, quando a gente se depara com uma situação que nós não podemos mudar, nós temos que fazer um esforço de nos mudar para a situação. Então, você não vai conseguir mudar o planeta, mas você precisa se transformar e ter um novo olhar para as situações que estão te afligindo.
Se você potencializar a ansiedade, se você potencializar esse mal que está te asfixiando, você está sofrendo uma asfixia emocional por dentro, né? O desconforto. Você quer sair, quer se mexer, mas se porventura a tua ação de sair de casa trouxer perigo, prejuízo para a tua saúde e para a saúde das pessoas que você ama, é importante que você faça um esforço um pouco maior para poder lidar por mais um tempo, porque da forma como as coisas estão indo, infelizmente, nós não fizemos a lição de casa, não promovemos o isolamento como deveria ser promovido, muita gente vai morrer, vai aumentar muito o número de mortes, e é importante que a gente valorize a nossa vida, valorize você e as pessoas que você ama. Então, eu sei que não é uma receita fácil, nem miraculosa, mas quando a gente não pode mudar uma situação, a gente tem que ter sabedoria para lidar nós mesmos e o nosso olhar para essa situação. É. Eu falo, no começo do isolamento, eu fiquei em casa, depois me deu aquela crise assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Estava assistindo muita notícia. Depois que eu parei, comecei a fazer coisas que eu não fazia antes, que era meditar, fazer yoga, ler muito mais. Eu acho que agora o isolamento, tirando o coronavírus, para mim tá bom, entendeu? Eu tô conseguindo trabalhar online, graças a Deus. Então, assim, é a gente ir se adaptando, né? Aí estão perguntando aqui como conseguir conversar com uma pessoa abusiva numa guarda compartilhada. Olha, Na guarda compartilhada, né? Depois você vai falar a sua não, opinião. Vou falar minha fica à opinião vontade. jurídica. Na guarda Sim, compartilhada, você não precisa necessariamente conversar, porque já vai estar tudo determinado, ou na sua sentença de divórcio, ou no seu acordo. Então, assim, deixa todas as situações de visitas, de férias, de aniversário, de pensão alimentícia, tudo regulamentado para vocês não terem que ficar brigando, né, depois por isso. E você, Adeilson, qual que é a sua opinião? não, eu pensei na criança, na criança, porque às vezes essa pessoa abusiva pode provocar e promover, e aí você vai me ajudar também, Ana, É a a alienação parental. alienação parental. Então, Sim. ela pode ser abusiva junto à criança, tentando atingir a outra parte através da criança. Sim. Aí você pode comentar bem isso. É que a alienação parental é você usar seu filho contra o outro, com o objetivo de afastar e romper essa relação. Então você comete diversos atos que chegam até a síndrome de alienação parental, que é já uma doença. O Brasil é o único país que tem uma lei de alienação parental, que é para combate de alienação parental. Então, é você falar mal, é você dificultar a convivência, é você denigrar a imagem, ocultar informações, mudar para local distante para não ter o convívio e até chega até falsas denúncias assim em conselho tutelar, que geralmente são os homens que fazem que a mulher não está cuidando bem, ou falsa denúncia de um abuso sexual também, entendeu? Então, para vocês verem o nível que as pessoas chegam, o nível de abuso que as pessoas chegam, que elas têm que usar uma criança que é inocente, que precisa de ambos os pais na vida dela só para se vingar do outro. Então, me Isso, diz a sua visão. não, e isso configura um abuso emocional. Isso configura um abuso emocional. É preciso Sim. estar atento às duas partes, porque se a criança começar a modificar o comportamento dela, E com modifica, né? e modifica. Com relação ao lado do pai ou ao lado da mãe, é preciso estar atento para identificar se não está havendo um abuso emocional através da alienação parental. E aí tem que buscar ajuda Sim. profissional para a criança, psicólogo, psicanalista, enfim. Então é preciso que na separação se esteja atento para que o abuso não promova aí qualquer violência emocional com a criança. É isso aí, gente. Bom, a nossa live está ótima, mas o Adeilson vai ter que deixar a gente. Eu já tô triste. A gente tem que fazer muitas lives sobre Estou à relacionamento disposição. abusivo, tudo isso, né? Obrigado, Ana. Eu estou feliz. Eu tenho uma palestra com 100 adolescentes agora online, né? É, Adolescentes de Porto Alegre, que começa às 20 horas. Então, eu cometi um deslize. você O marcou evento, tudo. marquei tudo. Então, eu te peço desculpas, né? E Imagina, me coloco à disposição, né? olha, foi Então, ótimo. Eu que agradeço. A gente se conheceu ano passado no lançamento do na meu Bienal. livro, né? Foi, Que foi. a gente se conheceu
porque a gente é da mesma editora, então, assim, o Adeilson estava lá com os livros dele, eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, a Foi Ana, muito foi bom. muito legal. Eu falo assim, foi um momento inesquecível para mim, aquela Bienal do Livro, conhecer todos vocês e levar essa amizade adiante. No dia eu já fiz uma Obrigado. compra imensa para minhas filhas, que ele escreve uns livros muito bons para criança e adolescente, então vale muito a pena. Gente, conheçam o Adeilson. E a live, ela vai ficar salva aqui, tá bom? Para quem quiser assistir. Então, muitíssimo Obrigado. obrigada, tá bom? Obrigado eu. Ana, um Obrigada a beijo, dá um todo beijo mundo. beijo Obrigada a nas todo mundo meninas. que fica. Pode falar. Beijo nas meninas, viu? E até Ai, breve. obrigada. A Sofia falou, mãe, você vai fazer live com a Adeilson? Eu falei, vou. Obrigado, um beijo para ela. Muito obrigada, viu? Obrigada a todo mundo. Tchau, gente. Até breve. Bom domingo. Obrigado. Obrigada.